fiz ritual. Gastei muito dinheiro pensando que era o mais forte. Fiz um ritual sabático para o Senhor. Essa menina não é bruxa. Não tem nada de especial. É apenas uma moça pobre. Satanás olhou para mim e disse: Quem é você para falar comigo desse jeito? Ajoelhe-se e peça perdão diante de mim. Eu disse: Você não é mais o meu Deus. Se existe um Deus mais forte do que você, eu quero servi-lo. Não vou dobrar o meu joelho diante de um Deus que teme uma garota inofensiva. Satanás, enfurecido com o seu dedo, tocou no meu estômago e disse: Quem vai gerar um filho é você para nunca mais me desafiar. Satanás explodiu na minha frente, virando uma névoa negra saindo pelo teto. A moça, que era uma serva de Deus, foi embora assustada. Nada aconteceu com ela, mas a minha barriga começou a crescer. À noite, 3 demônios foram me visitar. Cada um deles estava com chicotes. Um deles disse: Nunca mais vai se rebelar com o nosso mestre. Ele é o seu pai. Nem nós, que somos maiores do que você, desafiamos o chefe. Quem você pensa que é? Não passa de um mortal. Aqueles 3 demônios me chicotearam a noite toda. Fiquei vários dias de cama com meu corpo cortado, doente e com febre. Minha mãe, que era uma cristã, me visitou. Fez remédios de ervas e cuidou dos meus ferimentos. Ela pregou o evangelho para mim. Eu disse para ela que o seu Jesus não era forte o suficiente, porque todos os pastores tinham medo de mim. Faziam aliança comigo para não me enfrentarem. O Deus deles era pequeno. Não podia derrotar um homem de carne. Queria servir um Deus maior do que os meus deuses. Fui ao hospital. O médico disse: Quem foram as pessoas que fizeram isso no seu corpo? Eu disse que foram um grupo de homens que haviam me batido. O médico percebeu que na minha barriga tinha um caroço. Passei por exames e descobri que estava com tumor. Lembrei-me de que Lúcifer havia tocado em minha barriga e disse que geraria um filho. O médico disse que eu teria que voltar lá para fazer a quimioterapia. Eu não voltei mais ao médico e comecei a fazer ritual para ser curado. A minha mãe estava preocupada com a minha saúde, que piorava. Fiz vários rituais de curas, e o tumor começou a crescer, ficando do tamanho de uma laranja. Eu sabia que os espíritos tinham me abandonado, pois não conseguia curar a minha barriga. Tinha curado várias pessoas de doenças muito piores até a beira da morte. O caroço da minha barriga crescia, e eu sentia dores. Passei perto de uma igreja onde o povo clamava. Era a única igreja aberta que teve a ousadia de fazer os seus cultos sem compactuar comigo. O meu caroço estourou através das orações daquele povo. Fui curado do tumor. Ao receber essa cura maravilhosa, desisti de perseguir aquela pequena igreja. Deus não permitiu que os meus rituais me curassem para que o seu nome fosse glorificado. Mas Satanás, para não perder a minha alma, apareceu no meu quarto dizendo que perdoaria pela rebeldia contra sua autoridade. E fizemos uma aliança. Ele disse que devolveria os meus poderes e ainda acrescentariam eles. Dessa vez, Satanás não se materializou. Veio como um espírito. Toda vez em que ele se apresentou a mim, nunca veio com uma forma de monstro. Sempre personificado em um homem de boa aparência, loiro com os olhos azuis, alto e forte, com o seu comportamento de realeza. Ele me chamou a atenção sobre uma igreja que não pagava o dízimo da renda mensal para mim. Satanás disse que me daria poderes para destruir aquele povo. A igreja em que eu devia minha gratidão, agora teria que destruir aquele povo que das suas orações eu fui curado. Satanás disse que eu era seu filho, e não deveria deixar um povo medíocre continuar ganhando almas dentro do meu território. Aquelas palavras malignas entraram no meu coração. Satanás desapareceu, mas deixou meu coração cheio de ódio. A semente do mal mais uma vez foi plantada em mim. Queria resgatar a minha reputação, mas aquela igreja era uma ameaça ao meu reino. Desde quando eu fui curado do tumor, passei a respeitar aquele ministério. Eu sentia temor de enfrentar aquela igreja, e passei a estudar as pessoas da congregação. Descobri que um missionário estava fazendo ministrações naquele lugar, e a igreja, em função de seu ministério, estavam se avivando. O que me chamou a atenção é que ele começou a pastorear o povo, e todos tinham que orar 1 hora antes do culto. Aquela igreja parecia com um quartel militar de soldados dirigida pelo Sr. Atsushi, o missionário estrangeiro. Para congregar naquela igreja era muito difícil. Os que não gostavam de orar não aguentavam ficar ali. O pastor Atsushi não aceitava pessoas que não gostavam de orar. Deus enviou esse homem capacitado para me livrar das garras de Satanás. Ele provou o poder de Deus dos crentes. Os demônios estavam desesperados. Um demônio veio até mim e disse: Os feiticeiros estão dando ouvidos para essa igreja. A sua alma não pode ser ganha por eles. Pertence ao nosso rei. Você fez um ótimo trabalho, mas traiu o seu rei. Ele poderia ter dado um reino para você se não tivesse se rebelado contra o seu pai.
A sua rebeldia custou caro. Esse é o resultado de todos aqueles que traem o mestre. Você recebeu uma nova chance de seu pai. Tem mais poderes do que antes. Se trair o nosso pai morrerá, e perderá o seu reino e a vida eterna. A maior traição é abandonar o seu pai seguindo o Deus dos crentes. Nunca siga o caminho deles. São os nossos inimigos. Qualquer bruxo que se converter a Jesus, o seu destino é a morte. Eu preciso de você. Chegou um missionário para o nosso país que está ganhando terreno. Muitos estão seguindo ele. Os sinais de Jesus o acompanham para onde ele for. Mesmo com muito temor desse missionário, eu disse que iria até ele para provar que eu era o feiticeiro mais forte. Nenhum crente tinha forças contra mim. Eu estava curioso para saber quem era esse homem que todos os feiticeiros tremiam. O demônio respondeu: Não vá, não chegue perto dele. Tenho medo de lhe perder para o Deus deles. Os feiticeiros que chegaram até ele se converteram ao seu Deus. Ele ajudou a fundar uma igreja de madeira para destruir esse homem. Faça os seus rituais na sua casa. Nunca se encontre com ele. Eu vendo aquele demônio dizer essas coisas fiquei admirado. Nem Lúcifer causava tanto medo naquele demônio como o missionário. Pensei, será que o Deus dele é tão forte assim? Terei que investigar indo até esse homem. Eu não podia aceitar que tivesse alguém mais forte do que eu. O meu pensamento cheio de maldades dizia: não aceite que outro homem tome o seu território. Muitos feiticeiros ao chegarem perto dele, somente com a sua presença caíam endemoniados. Ele estava convertendo os feiticeiros da minha vila. Estava ganhando as suas almas. Os demônios, sabendo das minhas intenções, alertaram os feiticeiros sobre a minha traição. 2 feiticeiros perigosos fizeram obras de feitiçaria de morte para me matar. Eu fiquei doente, mas com o dom de adivinhação, eu descobri quem eram os 2. Revidei com vários feitiços de morte. Os 2 faleceram e outro feiticeiro se levantou contra mim. Eu lancei sobre ele o demônio da morte que entrou no seu filho que assassinou seu próprio pai a facadas. Essas magias de possessões eu já tinha realizado antes, fazendo um demônio possuir um homem que pegou seu revólver e atirou em seu amigo sem ele fazer nada. Quando esse rapaz que matou o amigo foi preso, ele não se lembrava de nada e chorava muito. O espírito da morte, ao lhe possuir, tomava sua mente consciente e controlava totalmente. Mesmo sendo traidor dos demônios, matei 3 feiticeiros, porque eles não tiravam os meus poderes. Descobri que Satanás estava jogando comigo igual a um tabuleiro de xadrez, tentando me convencer para ganhar a minha alma. Um demônio apareceu para mim. Eu fiquei com medo. Pensei que ele iria me dar uma surra igual da primeira vez. O demônio apareceu a mim e disse: O pai lhe deu mais uma chance. Ele não tomou os seus poderes apesar da sua intenção de querer traí-lo indo até aquela igreja. O nosso pai sacrificou 3 feiticeiros por sua causa. A sua alma vale mais para Lúcifer do que as almas deles. Eu disse: não confio mais nele. Várias vezes fui enganado com falsas promessas. Aquele demônio astuto disse: Você não respeitou o mestre. Desafiou o seu poder. Ele te ama muito. Eu respondi: se ele me amasse, não teria posto um tumor dentro da minha barriga para tirar a minha vida. O demônio disse: Isso não vai mais acontecer. Aproveite essa chance. Hoje os seus poderes irão aumentar se obedecer. Daqui a uma semana eu voltarei e direi o que fazer. Eu disse: está bem. Devolva os meus poderes. O demônio foi embora. Eu senti uma força maligna tomando meu corpo. Estava se multiplicando toda a energia negativa. Sentia o fluxo das trevas invadindo meu ser. A escuridão invadia o meu quarto. Toda a malignitude tomou a minha alma. Eu não podia me encontrar com esse pastor por ordem do demônio. O número de cristãos aumentava na vila. Isso era demais para mim. Um estranho ganhando mais adeptos do que eu. A ira dominava o meu coração e fez com que eu medisse forças com a igreja. Nenhum feiticeiro ou cristão tinha conseguido me vencer. Pela primeira vez fui derrotado por um missionário apesar do meu preparo. Ele estava coberto das armaduras de Deus. Da cabeça aos pés parecia um latão que reluz quando exposto ao sol. A unção de Deus que estava em sua vida me jogou no chão. Eu fui liberto para a glória de Deus. Foi através dessa libertação que comecei a ajudar a obra. Minha mãe orou 12 anos para minha salvação. Nunca desistiu. Ganhou a batalha de joelhos no chão orando. E foi através do ministério do Senhor Atsushi que me converti. Todos tinham medo de me enfrentar. Ele foi o único que teve uma guerra espiritual contra mim. Os missionários ganharam muitas almas, mas fugiam de mim. O único que me enfrentou foi um senhor japonês de aparência humilde. Assim como Davi ao enfrentar Golias. Davi era pequeno enquanto Golias era gigante. Eu era o Golias.
um gigante na feitiçaria que não acreditava que uma pessoa humilde teria coragem de chegar perto de mim. Ele era baixo em estatura, mas um gigante ungido de Deus e preparado para as guerras. Fiquei curioso para conhecê-lo e fui à igreja para desafiar a sua pessoa. Fracassei na tentativa de subjugá-lo, e quem saiu envergonhado fui eu. Quando a unção que emanou do seu corpo me arrebatou o espírito, eu caí no chão da igreja e o meu espírito em questão de segundos estava no inferno. Dessa vez eu não estava no inferno com o meu corpo de carne. Foi o meu espírito. Segundo a igreja, o meu corpo estava gelado sem nenhum batimento. A igreja toda orava para eu não morrer. Eu tinha ido ao inferno vivo na primeira vez por ordem dos demônios. Agora estava no inferno pela segunda vez já morto. Estava no mesmo lugar de trevas, fogo, enxofre e aflição. Mas agora estava sozinho e com medo da escuridão. O calor intenso me sufocava tirando o meu ar. Estava com medo dos demônios, pois a minha tentativa de destruir a igreja havia fracassado. Os demônios me pegaram e me levaram até o trono de Satanás. Eu me ajoelhei e disse: Pai, me perdoa. Satanás olhou para mim e disse: Aqui não podes me desafiar. Eu sou o seu rei, e esse lugar é o meu reino. Eu falei: Lembra, pai, tu prometeste que eu reinaria com o Senhor. Satanás dava gargalhadas dizendo: Como vocês humanos são tolos. Achavas mesmo que eu repartiria o meu trono com você? Levem esse verme daqui, e o joguem no calabouço infernal. Deixem ele com os satanistas. Aqueles demônios me arrastaram. Eu fui jogado em uma prisão escura, todos juntos sofrendo. Uma força invisível começou a despedaçar os meus ossos. Os satanistas gritavam: Mestre, a gente lhe serviu. Não merecemos isso. O Senhor nos traiu. Estamos arrependidos de ter servido ao Senhor. Os feiticeiros diziam: Agora sabemos que Jesus é o caminho. Quanto mais eles falavam o nome de Jesus, mais os fogos os queimavam e os seus tormentos aumentavam. A minha alma se lembrou do Deus da minha mãe. Eu clamei dizendo: Jesus me salva. O Senhor é a salvação. Um anjo desceu até a prisão onde eu estava e me soltou. Eu estava sem forças para ficar de pé, cansado, oprimido e desgastado. O anjo me pegou nos braços e me tirou do inferno. Glórias a Deus. Ele é o Salvador das chamas e dos tormentos do inferno. Creia nele e serás salvo da condenação. Acordei na igreja. Tinha ficado 1 hora desacordado. O culto terminou 1 hora mais tarde por minha causa. Enquanto eu não havia acordado, não foram embora. Naquela noite, eu me converti a Jesus e fui embora para casa. No dia seguinte não conseguia levantar da cama, pois um demônio tinha aparecido à noite e tocou no meu estômago. A minha mãe, ao me ver doente e ao ouvir o que disse sobre o demônio que veio me visitar, chamou o pastor missionário. Ele veio até a mim, colocou a sua mão sobre a minha barriga. Senti um fogo queimar o meu estômago e vomitei a enfermidade. Uma bola de sangue saiu de dentro do meu estômago. Fui curado mais uma vez, e o missionário retornou para o seu país. Eu estava revoltado com os espíritos que trabalhavam para mim, e fiquei muito decepcionado com o meu mestre Lúcifer, o qual chamava de pai. Ele havia prometido seu trono a mim, mas me enganou quando estive no inferno. Vi vários feiticeiros como eu que serviram a Lúcifer que estão nesse momento no inferno. Foram enganados. Isso mexeu com a minha mente, e passei a crer que também havia sido enganado por esses espíritos malignos. Comecei a ter certeza que estava no caminho da mentira. A minha mãe estava certa. Jesus é o único caminho. Mas o fato de eu não ver Jesus igual como vi o próprio Satanás, dificultava a minha fé se ele era real. Eu acreditava nos demônios por ter andado e falado com eles. Eu vi os anjos de Deus guerreando contra os demônios, mas eu pensava que eles eram da parte de Lúcifer. Eu não podia seguir um Deus que não podia ver. Até agora o Jesus dos crentes não tinha demonstrado o seu poder divino. Eu estava acostumado com o sobrenatural, conversava com os demônios, e queria ver se Jesus era real e forte como os crentes diziam. Me converti a Jesus apesar de carregar uma grande dúvida de sua existência. Abandonei a magia e todo tipo de feitiçaria por descobrir que o diabo era o pai da mentira e enganador. Queria ver Jesus, e comecei a fazer propósitos de orações. Recebi um convite para pregar na capital de Harare. Apesar das minhas dúvidas, estava renovado, em paz e transformado. Toda aquela maldade de prejudicar as pessoas desapareceu. Peguei o meu carro e fui para a cidade de Harare. Quando olhei para trás, vi uma legião de demônios me seguindo. Eu já sabia que as coisas não iriam terminar bem. Os demônios não queriam perder a minha alma. Olhei, e do meu lado estava um anjo, e no banco de trás um demônio. A legião que seguia atrás capotou o meu carro 2 vezes seguidas no meio do caminho. Vi o meu corpo ferido no chão. Um homem de branco apareceu a mim e disse:
Tu querias tanto ver o Jesus dos crentes. Aqui estou pessoalmente. Não temas, eu sou contigo. Eu sou real, não sou um espírito. Toca em minhas mãos. Eu toquei nos ferimentos e vi que o seu corpo era físico. Ele disse: Diga para minha igreja que eu vivo para sempre. Os meus olhos estão nos 4 cantos e observo o sofrimento do meu povo, e também a iniquidade dos que dizem que são os meus servos. Fui eu quem mandei o anjo lhe tirar do inferno. Também enviei o meu anjo para lhe proteger daquele acidente de carro. Eu não deixei que o sêmen do seu pai morresse naquele ritual, para fazer você do fruto do meu milagre. Eu não vou lhe deixar morrer. Te ressuscitarei por amor a ti. Enviei o meu servo de um lugar distante para te libertar. Satanás sabia de sua importância para mim. Ele fez de tudo para te fazer importante para os seus planos. Eu permiti que tudo isso acontecesse contigo para preparar você em meu caminho. Deixei que conhecesse o mundo das trevas para saber quem são os seus verdadeiros inimigos espirituais. Agora irei preparar a sua vida para combater os seus inimigos que revelaram tantos segredos ocultos para ti. Tu sabes como os demônios agem, e sabe como enfrentá-los. Eu lhe escolhi desde o ventre de sua mãe para libertar as almas que são escravas de Satanás. Jesus pegou na minha mão e subimos para o céu. Chegamos perto do rio da vida. Jesus disse: Tu precisas ser limpo. Antes de tu nasceres, meu servo, o sêmen de seu pai foi ritualizado antes de ser introduzido. Fui oferecido ainda no ventre. Por isso Satanás lhe deu tanta autoridade e poder infernal. Desde criança foste instrumento de demônios. Toda a carga de energia satânica que está sobre ti tem dificultado que crestes em mim, para sua salvação. Hoje tiro a ofenda dos seus olhos. Te faço minha propriedade. Tenho planos em sua vida. As águas desse rio da vida purificarão o seu corpo, alma e espírito, e nascerá uma nova criatura. Quando mergulhei naquelas águas, começou a sair de dentro do meu interior águas sujas que escorriam de mim. Todas as minhas amarguras e pecados foram retirados. Saí das águas um novo homem. Depois, Jesus me levou até os ares na imensidão do universo, onde os anjos travaram uma batalha pela minha alma. Eu estava feliz ao lado de Jesus. Me arrependi de não ter dado ouvidos à minha mãe. Quanto tempo eu perdi sem servir o meu Deus? Jesus disse: Satanás lhe prometeu um reino no inferno. Ele não pode dar aquilo que não lhe pertence. Aquele reino no inferno é temporário. Em breve Satanás será lançado no lago de fogo igual a uma pedra que é jogada no rio. Eu posso lhe dar uma herança eterna. Jesus me levou ao céu e disse: Olhe para os santos e veja que cada um herdou uma parte de sua herança aqui no paraíso. Eu vi grandes casas, e cada alma tinha o seu morador lá dentro. Só de pensar que poderia perder tudo isso por ser rebelde, doeu a minha alma. Eu estava maravilhado com aquilo que vou herdar em breve, uma herança de luz, diferente da esfera de trevas que Satanás me prometeu. Jesus me mostrou a vida de Satanás antes de sua queda. Na visão, vi como ele brilhava como uma estrela. O seu corpo era cheio de pedras preciosas. Ele era como um príncipe de grande formosura e governava a terra que era cheia de pedras preciosas. Uma parte dos anjos na terra era regida por ele. Da terra até o céu, tinham muitas estradas que davam acesso às regiões celestiais. Lúcifer era como um príncipe da terra. Ele tinha acesso ao céu. Era um governador dos tesouros da terra. Vários anjos o seguiam por ele ser autoridade. Um querubim-chefe inteligente na administração do reino de Deus na terra. Deus confiava muito nesse querubim. Na visão, eu não via seres humanos, apenas anjos, animais e outros seres celestiais. O trono de Lúcifer estava na terra, e o de Deus no céu. Ele queria que o seu trono ficasse nas alturas do céu igual ao de Deus. O seu orgulho e soberba inflamaram o coração. Lúcifer queria ser Deus, e estar com o seu trono nas regiões celestiais, e foi lançado com a terça parte dos anjos que o seguiram. Ele conseguiu enganar os anjos com as suas astúcias, e juntos foram lançados para baixo, onde a terça parte dos anjos caíram. Virou caos e destruição. Esses anjos estavam em uma esfera espiritual simples que não era o Jardim do Éden. Deus ainda não havia criado o homem e o Jardim do Éden. Eu só posso relatar que a terra era adornada de pedras preciosas. Quando os anjos caíram na terra, tudo foi destruído. Pareciam meteoritos caindo na terra. Irmãos, não estou dizendo que depois dessa visão vocês têm que pregar isso na igreja. Preguem somente até onde a Bíblia manda. Eu falo sobre essas visões quando relato o meu testemunho. Nas minhas pregações, eu só falo onde a Bíblia manda para não causar debate. Na outra visão, Deus havia recriado o mundo que estava coberto de águas e sem forma. Os anjos não estavam dentro do globo terrestre. Eles estavam em outra esfera espiritual da parte do universo. Não podiam entrar no globo terrestre por serem malignos.
Somente os puros que entravam no jardim do Éden. Os anjos guardavam o jardim assim como Lúcifer guardou o monte de Deus. Lúcifer possuiu a serpente para entrar no jardim e enganar Eva. O Senhor Jesus disse que permitiu a sua entrada para testar Adão. A fé desde o jardim do Éden era testada. Hoje compreendo que tudo é permitido por Deus para testar a nossa fé. O diabo, quando tentou a Jó, primeiro pediu permissão a Deus. Eu fiquei tão deslumbrado com essas revelações que me ajoelhei diante de Jesus. Eu falei: Senhor, me perdoa, sei que não mereço o seu perdão. Eu matei muitas pessoas com a minha magia, envergonhei o seu filho. Muitos que morreram pelas minhas mãos poderiam estar ganhando almas hoje. Jesus olhou para mim e disse: a minha graça apagou as suas transgressões. Agora vá, e salve os seus amigos que estão na feitiçaria. Não deixe que eles venham ter o mesmo destino de Satanás, que é o lago de fogo. Liberte eles do caminho da mentira. Eu disse: Senhor, vou ser fiel a ti. Vou libertar os aprisionados em seu nome. Todo o prejuízo que causei no seu reino vou trabalhar na sua obra para restituir até os últimos dias da minha vida. Vou ganhar mais almas para o céu do que ganhei para o inferno. Quando terminei de falar essas palavras, o meu espírito desceu em alta velocidade à terra. Quando acordei, eu estava no chão. Naquele mesmo dia, ganhei muitas almas. Eu quero agradecer à minha igreja que me ajudou a gravar esse testemunho. Que essa gravação venha percorrer o mundo salvando vidas e alertando os irmãos sobre o perigo do mundo tenebroso das trevas. Não brinque de ser cristão. O diabo não irá brincar quando for para recolher a sua alma. Não subestime o pecado e a vaidade desse mundo que pode levá-lo ao inferno. Esse mundo é traiçoeiro. Pode derrubar qualquer cristão se não vigiar. As forças das trevas são terríveis. Se pensas que só porque é cristão pode guerrear contra os maiores feiticeiros, está colocando sua vida em risco. Sem oração não há preparação para um confronto. Sem santidade não há revestimento das armaduras de Deus. Sem renúncia não há como ir para uma batalha. Que a paz de Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo estejam com todos os irmãos. Amém.